Boa tarde a todos. Damos início a mais uma sessão do Seminário de História Religiosa, Seminário de História Religiosa que é uma organização do Centro de Estudos de História Religiosa e do Cabido da Sé do Porto. O ciclo deste ano, de 2022, é dedicado ao tema Os Longos Séculos de uma Instituição Capitular nos 300 anos da nova Casa do Cabido Portucalense. Já foi este tema que nos fez convergir para as duas sessões anteriores e é também este o tema geral que integra a sessão de hoje. Sessão de hoje que é dedicada especificamente ao tema a música na Sé do Porto no século XVIII. Para abordar esse tema connosco temos o professor Pedro Monteiro, que é licenciado em Música Sacra pela Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, é mestre em Musicologia pela Faculdade de Letras e Filosofia da Universidade de Valladolid e é doutorado em Teoria e Análise Musical pela Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, onde, aliás, foi professor. O professor Pedro Monteiro desenvolve a sua atividade de investigação, também de maestro, de organista. Atualmente tem uma colaboração na Sé do Porto, é também professor de direção na Escola Superior de Música e é consultor da Câmara Municipal do Porto. No início desta sessão, começo por pedir desculpa, porque de facto nós tínhamos dito que esta sessão funcionaria em modo híbrido, como queríamos que tivesse funcionado o seminário em todas as suas sessões. No início da semana passada foi-nos comunicado da Sé do Porto a impossibilidade de realizar presencialmente a sessão lá e por isso tivemos que a realizar apenas deste modo. Esperemos que depois a próxima sessão já seja possível realizar com normalidade, mas atempadamente informaremos das circunstâncias. Neste momento resta-me agradecer ao professor Pedro Monteiro ter acolhido o convite para refletir connosco este tema. Certamente vamos ouvi-lo com muito interesse. Como habitualmente, o nosso seminário tem uma primeira parte da exposição do tema e depois teremos uma segunda parte em que poderemos fazer as nossas observações e colocar as nossas questões. Obrigado então e passo-lhe de imediato a palavra. Muito boa tarde e muito obrigado, caríssimo Sr. Professor Adélio Abreu. Espero que todos se encontrem bem. Começo por agradecer ao Centro de Estudos de História Religiosa, à Faculdade de Teologia, à Universidade Católica e ao Cabido do Sé do Porto por esta oportunidade. Obviamente gostaria de saudar a vossa presença e desejar que a minha comunicação vá de encontro às expectativas e que possa acrescentar, porventura, algo ao nosso conhecimento. Bem, eu estruturei a minha intervenção em três grandes pontos. O primeiro é a definição do panorama da música sacra no período setecentista, sendo que o período setecentista da música sacra não é de todo homogéneo. Depois, um segundo ponto onde falarei da atividade musical na Sé do Porto e um terceiro ponto onde me debruçarei sobre o exemplo concreto de António Silva Leite, que foi o mais reputado mestre-capela da Sé do Porto no século XVIII. E porquê é que eu falo do António Silva Leite? Porque, em primeiro lugar, porque há muito poucos outros mestres-capela referentes a esse século, dos quais possa falar precisamente pela inexistência ou pela parca existência de documentação relativa a isto. Em segundo lugar, porque António Silva Leite foi de facto um compositor, foi um pedagogo também, um organista, um maestro, bastante empreendedor e que não só pela qualidade da sua produção, mas como a sua própria postura pessoal entre, digamos, o final do antigo regime e já o início dos augúrios do liberalismo e que, de certa forma, encarna ou enquadra precisamente as grandes tendências da música sacra, particularmente na segunda metade do século XVIII.
Quais são os objetivos? Os objetivos são, em primeiro lugar, uma clara divisão em dois períodos, e falamos do período setentista, e é uma divisão que eu diria mesmo pela metade. Por um lado é evidente que o terremoto de 1755 é de facto marcante na realidade nacional. Devemos também incluir a própria morte do rei Dom João V, e que coincide, curiosamente, em 1750, com a morte do João Sebastião Bach e o final do período barroco europeu. Veremos também que não é exatamente isso que acontece na realidade nacional e particularmente na realidade da música do Porto. De facto, o estudo do final do período barroco e do início do período clássico na música é bastante complexo porque as formas musicais nacionais são sobretudo híbridas. Tão híbridas como os próprios instrumentos que nós encontramos precisamente desta época, em particular os órgãos. Para além disso, há outras três grandes indefinições que têm a ver com o estilo cessante, por assim dizer, que é o grande estilo da polifonia antiga do século XVII, e o novo estilo, o estilo concertato, trazido particularmente pela música italiana, a influência da ópera e da oratória, sendo que no estilo italiano ambas estão relativamente perto no aspecto formal. E uma última indefinição, que é esta que eu referi há pouco, entre o período barroco, aliás, entre o estilo barroco e o estilo clássico. Passarei então ao primeiro ponto, o panorama da música setecentista, ou da música sacra setecentista em Portugal. Tendo em conta que é um período de três grandes reinados, ou três reinados bastante marcantes, o Dom João V, o Dom José e a Dona Maria I, é importante assinalar a prevalência do regime absolutista, particularmente na mentalidade, nos esquemas mentais das grandes instâncias que detêm este poder. Por um lado, a coroa centralista, e por outro lado, a Igreja. Curiosamente, vemos que ao longo deste século, do século XVIII, há uma curiosa oscilação entre a música sacra, a ópera e, de novo, a música sacra. Encontramos, como já é tradicional em Dom João V, um grande gosto pela música sacra, que já foi estudada várias vezes e com diversos matizes. Depois temos um período que é relativamente curto, entre 1750 e 1755, o início do reinado de Dom José, onde, de facto, há um impulso enorme em relação à ópera. E, de repente, depois do terremoto, um regresso à música sacra, que começa, curiosamente, antes do reinado de Dona Maria I, e que tem, sobretudo, a ver, e isto é a opinião de vários estudiosos, com uma espécie de uma mudança de mentalidade, particularmente um regresso a uma determinada espiritualidade, e é óbvio que também não nos podemos esquecer uma certa reação das instituições absolutistas face às novas tendências liberais. Bem, a música sacra do século XVIII é extremamente centralista e baseada ou fundamentada na instituição de referência que é a Capela Real. A Capela Real foi fundada por Dom Dinis e o que é que a Capela Real faz? Reúne um conjunto de cantores, instrumentistas e compositores aos quais é entregue a tarefa da produção musical. E a Capela Real foi sofrendo imensas remodelações no decurso da história de Portugal, sendo que todas elas tiveram, de alguma maneira, uma orientação ou um modelo estrangeiro. A primeira remodelação tem a ver logo com o período entre Dom Dinis e Dom Afonso V, que segue um modelo, em concreto, de Aragão. Seguidamente, Dom João até ao Cardeal Dom Henrique, encontramos muita influência inglesa, como seria de esperar. E, finalmente, ainda temos as grandes remodelações levadas a cabo pelos Filipes, pelos reis espanhóis, que são assentes, por um lado, no modelo espanhol
e, por outro lado, no modelo holandês. É importante perceber que, durante este tempo, a Holanda tornou-se uma grande referência para a música nacional por via espanhola, e também porque na Holanda se encontravam, na Holanda, na Flandres e até no norte de França, se encontravam os grandes mestres polifonistas do final do Renascimento e início do período barroco. Já entre o século XVII e o século XVIII, a Capela Real é organizada em função dos modelos absolutistas, mais em concreto, a Capela dos Reis de França e do Império Austríaco. É preciso ver que, pese embora a organização tenha a ver com estes países, digamos, o que estava verdadeiramente em voga, particularmente na música do sul da Europa e também muito na Alemanha, era a música italiana. As influências italianas são influências determinantes para a percepção concreta daquela que é a transição, digamos, do paradigma da polifonia franco-flamenga para um novo estilo de polifonia já mais, digamos, balizado ou interpelado pela monofonia ou monodia acompanhada. Bem, é importante notar que a instituição da Capela Real é, sobretudo, sublimada através do estatuto que é concedido pela Santa Sé, através de Dom João V, ou seja, ela passa de ser uma simples capela real para se tornar a mais conhecida capela da Patriarcal. E a liturgia dos reis em Lisboa, digamos, tinha uma tripla articulação. Por um lado, havia a liturgia propriamente dita dos reis, que era dada na capela, mas depois se dividia também pela sede de Lisboa, que seria mais uma liturgia dos clérigos, e depois ainda numa terceira sede, que vinha precisamente na formação. Digamos que o principal centro de formação, até em Portugal, e aquele que é orçamentalmente mais bem dotado, é o Seminário da Patriarcal. Sendo que referi que neste período de 50 a 55, face a estes dramáticos acontecimentos do terremoto, com a consequente destruição de muitos dos arquivos, particularmente em Lisboa, este estudo, ou este gosto pela música sacra, quero dizer, não se traduziu, pelo menos até hoje, numa existência, digamos, abundante de fontes, de partituras e até de escritos sobre música sacra. Aquilo que encontramos mais é, pese embora esse gosto pela música sacra, é precisamente material referente à música profana. E algumas das razões que podem ser apresentadas não correspondem só ao terremoto. Poderão corresponder, na minha interpretação, a algum anticlericalismo nas instituições académicas de então e do período subsequente, e talvez até de agora, e com certeza com algum desleixo na conservação dos arquivos. Sabemos que a Capela Real foi reformada ou reformulada em 1755, e sobretudo com base neste conceito que é muito curioso, e, mais uma vez, muito típico do Sul, do espetáculo barroco, da grande festa religiosa barroca. E aqui eu devo destacar precisamente o aspecto sensorial e até retórico desta festa. Muitos dos cantores, instrumentistas e compositores desta nova capela são italianos, e eles acabam por vir no período anterior ao terremoto para fazer ópera, e tal como acontece com David Perez, que foi contratado para escrever ópera, precisamente, ele acaba por tornar-se mestre de capela da Patriarcal e começa a escrever oratória e música sacra. Ora bem, neste ponto, neste aspecto básico, a diferença formal entre um repertório e o outro é muito escassa, sendo que os compositores que vêm de Itália e de outros pontos da Europa, inicialmente para escrever
música sacra, para escrever ópera, passam a escrever música sacra. E outro fator que é de assinalar desde já é que, ao contrário das óperas e até de muitos concertos da literatura concertística italiana, a música sacra, particularmente a música sacra portuguesa, é essencialmente utilitária, ou seja, ela é escrita para uma dada ocasião e muito raramente, muito dificilmente seria feita outra vez. Ou seja, há um aspecto funcional muito forte e é claro que isto torna muito difícil que haja um acesso a fontes secundárias. Nós só temos acesso àquilo que foi escrito na altura. Se o arquivo foi destruído, então só podemos saber o que é que foi escrito, mas não temos acesso direto à partitura. Bem, em Lisboa, no século XVIII, seria bastante fácil para um músico ter, digamos, uma existência condigna. A maioria dos músicos da segunda metade do século poderia dedicar-se quase exclusiva à música sacra. Só na música sacra haveria uma instituição de sede, por assim dizer, onde eles realizavam a atividade regular, mas depois haviam dezenas de encomendas de serviços pontuais para diversas festas religiosas ou até efemérides locais. De acordo com os relatos de Scherperel, Lisboa contaria, nesta altura, na segunda metade do século XVIII, com cerca de 130 instituições que detinham algum tipo de atividade religiosa. Falo de alfândegas, de conselhos, de hospitais, hospícios, colégios, confrarias, irmandades, além de todas as igrejas da área metropolitana. Sabemos que em todas as igrejas onde houvesse órgão, na zona de Lisboa, haveria de certeza o serviço de algum organista profissional. É claro que nem todas teriam um organista dedicado a 100%, mas acontecia exatamente aquilo que eu referi. Haviam vários organistas que desempenhavam papéis em diferentes igrejas da área metropolitana e diferentes instituições como as que referi. Em suma, tal como refere Cristina Fernandes, uma estudiosa, em particular do período do século XVIII, a música sacra lisboeta seria, nesta altura, um dos mais importantes fatores de socialização. Isto entre celebrações litúrgicas, entre o teatro religioso, continua a ser uma marca tanto em Lisboa como até no Porto, e as solenidades diversas, as tais festas religiosas barrocas. Este é um aspecto intrínseco do sul da Europa, onde os recursos, nesta fase, são, porventura, maiores do que no norte da Europa, mas em que, digamos, o papel da Assembleia é um papel eminentemente de ouvinte, é um papel contemplativo perante um grupo profissional, maior ou mais pequeno, ao contrário daquilo que acontece no norte da Europa. No norte da Europa, a congregação protestante canta regularmente, com o apoio, ou sem o apoio, mas normalmente com o apoio do órgão e outros instrumentos. Outro aspecto importante para perceber este tipo de organização tem a ver com a estrutura fortemente hierárquica e estratificada do antigo regime. A Capela Real, que funciona de acordo com os modelos europeus, é ela em si o modelo para a instituição de capelas por todo Portugal. Ou seja, este centralismo absolutista, eu insisto, não é apenas uma questão política, é também uma questão social e é um fenómeno inerente ao funcionamento das instituições em Portugal. Assim, a base deste modelo de capela seria sempre um grupo de solistas, um coro e um órgão. Este é um modelo mínimo. A partir deste modelo, a dignidade, por assim dizer, dos momentos religiosos seria diretamente proporcional aos meios envolvidos. Em primeiro lugar, em quantidade, ou seja, quanto maior a festa, mais os meios, mais as pessoas. Depois, em duração, ou seja, as celebrações seriam muito mais alargadas. E em terceiro lugar, na minha opinião, só em terceiro lugar, a qualidade. Poderíamos encontrar aqui grupos maiores,
tanto em solistas e coralistas, como nas próprias formações instrumentais, que nas grandes festas eram verdadeiras orquestras mais ou menos heterodoxas. No aspecto formal, a composição coral, ou seja, quando falamos de composições para coro, é bastante austera e isso tem a ver sobretudo com o grande peso da herança do século XVII, da grande polifonia franco-flamenga, particularmente nos modelos híbridos de Manuel Cardoso e Duarte Lobo, com um acompanhamento para órgão que vai passando a autonomizar-se. O que nós encontramos no início na tradição ibérica é que as nossas composições corais polifónicas, mesmo aquelas que têm 6, 7, 8, 9 vozes, poderiam facilmente ser reduzidas no sentido em que o órgão podia tocar umas quantas vozes e as outras vozes, e os cantores cantariam as outras. Ou seja, que não há uma estrutura propriamente de obligato, cada parte tem que ser desempenhada por um instrumento ou por um cantor em particular. Há alguma transitividade neste modelo. O que acontece, precisamente no século XVIII, é que o acompanhamento, neste caso, como estamos a falar de música sacra, o órgão vai se autonomizando, tanto pelo baixo contínuo, traduzido muitas vezes no baixo de Alberti, como nos modelos da nova música concertante e até da forma sonata primitiva. E nós temos os dois grandes exemplos, que são Scarlatti e Carlos Seixas, que, embora tivessem bastante impacto em Lisboa, eles, digamos, teriam uma importância relativamente limitada no Porto, até pelo menos António Silva Leite. E a questão do estilo, ou do stile concertato, é precisamente um novo tipo de escrever música coral, não tão baseado nesta polifonia austera que os referi antes, mas no estilo policoral veneziano, que encontramos em Gabrieli, e que dá origem precisamente às primitivas formas de concerto. Embora o concerto não tenha chegado a nós, e falava ainda há pouco de Carlos Seixas é autor do único concerto que nós conhecemos para tecla e orquestra, o concerto de cravo e orquestra de Carlos Seixas. Não conhecemos mais nenhum outro. Aquilo que temos sim é o estilo concertato, que não é exatamente o estilo de concerto, ou seja, não é um ou dois ou três solistas contra o todo da orquestra, mas sim um conjunto ou vários conjuntos de cantores e ou instrumentos que, de certa forma, dialogam entre si. Uma vez uma vez o outro, muitas vezes ambos, ou às vezes partes de uns e partes de ambos. Porquê é que isto é importante? Porque, na realidade, digamos, o que encontramos é que este estilo, que já vem do século XVI e XVII, sobretudo em Veneza, por causa da Basílica de São Marcos, ele influencia diretamente um novo estilo de escrever música, ou seja, quem visitar Veneza e tiver o prazer de ouvir os coros que cantam na Basílica de São Marcos, ouvirá certamente coros em vários sítios, que criam um efeito bastante particular de estereofonia ou de quadrifonia, se quiserem. O que é que acontece em muitos outros sítios, particularmente em Portugal? Exatamente o oposto. Este gosto pela policoralidade vai dar origem a remodelações na arquitetura. Ou seja, muitas igrejas passam a dispor de coros de ambos os lados da Capela-Mor, acompanhados por respectivos órgãos. Encontramos isto, e é o maior exemplo, o exemplo mais claro, em Mafra, mas também encontramos na Sé de Braga, nos Clérigos e, é claro, na Sé do Porto. Finalmente, digamos que o estilo mais popular, ou aquele que rapidamente consegue alcançar mais pessoas e mais atividade, é o da área. E nesta alternância típica da oratória, que é também típica da ópera, encontramos precisamente os coros, os recitativos e as áreas. As áreas que se começam a ouvir no século XVIII em Portugal são novas, são de um estilo que já não é, digamos, que já não é austero, é o estilo que vem diretamente vertido da ópera. E vamos falar nisso precisamente nas ligações que há entre algumas áreas da ópera de Rossini e
partes de uma missa de António Silva Leite. Ora bem, em suma, esta alternância de formas atuais, como a área, e formas antigas, a polifonia e a melodia acompanhada, vão permanecer uma marca do estilo composicional português e que, embora, digamos, datado, porque estamos a falar de um período, particularmente depois de 1750, com a morte de Bach, de um período que já não é síncrono com aquilo que acontece no centro da Europa. Lembro-me que ainda no século XVIII já começamos a ter sonatas e sinfonias no centro da Europa. Em Portugal permanecemos com a ópera italiana e com este estilo, precisamente este estilo híbrido, que por um lado é barroco, mas por outro lado já tem, digamos, um gosto, uma sonoridade muito mais típica do classicismo italiano. E é importante dizer isto, a ópera barroca tornou-se, em toda a Europa, tornou-se rapidamente o fenómeno cultural mais popular. E até em Lisboa. Mas, curiosamente, na segunda metade do século XVIII, a música sacra, embora de inspiração italiana e operística, acaba por suplantar a importância da própria ópera. Insisto, as grandes festas religiosas barrocas conseguem mover muito mais pessoas do que os teatros de ópera. Embora eles apareçam, é claro, é óbvio que é preciso pagar a entrada para assistir a uma ópera e não é preciso pagar a entrada para ir ouvir música a uma igreja. E é de lembrar também que, curiosamente, a maior parte das pessoas, isso não preciso de realçar nesta plateia, não percebendo o latim, iam basicamente ouvir a música, mas também não percebiam latim e também não percebiam italiano. Iam ouvir a música. Para terminar este primeiro ponto, parece-me importante destacar a conclusão a que chega José Betancourt da Câmara, que é um investigador da Universidade de Évora. Dom João V, que é apontado como o monarca que deu mais atenção à música sacra, não vem, não vem contrariar uma tendência que lhe já é anterior. Isto porque, já no século XVII, vê-se que, digamos, há uma produção musical assinalável em música sacra, em primeiro lugar por padres, e é preciso perceber-se que tanto havia padres músicos, como havia padres arquitetos, como havia padres médicos, como havia padres advogados, etc., o que tinha a ver exclusivamente com a facilidade do acesso à literatura técnica e à informação. É natural que não houvessem tantos músicos, porque as estruturas, como eu vos referi agora, particularmente o seminário da Patriarcal, ainda estavam bastante embrionárias. Ainda assim, os músicos que eram lá formados eram padres. E, na realidade, este aspecto vai mudar um pouco no século XVIII e particularmente no século XIX, mas é preciso perceber que a Igreja, e este é um ponto que eu acho bastante interessante, sempre soube enculturar os seus valores através das expressões artísticas dos tempos. E é natural que o sucesso da música italiana e da ópera não tenha escapado a este escopo. Ou seja, há uma espécie de uma, digamos, de uma adaptação, não digo da liturgia, mas das formas musicais litúrgicas. Há também alguma permissividade em relação a alguns excessos nas festas religiosas e mesmo no teatro religioso, como eu falei, que se fazia nos adros, mas havia também uma certa projeção de poder e de doutrina através das expressões artísticas mais populares. O que não quer dizer que a Igreja, mais uma vez, como fez no passado, não tenha sentido a necessidade de impor limites e impor barreiras. Isto, na minha opinião, e também na de Betancourt, funciona como, digamos, uma ponte entre os repertórios sacro e profano. De facto, por um lado, encontramos padres que escrevem música sacra e escrevem música profana, tal como faziam na Idade Média. Mas também vamos encontrando músicos leigos que escrevem música sacra, da mesma forma que escrevem da mesma forma que escrevem música profana.
Então, este significado da festa barroca religiosa, que suplanta o da festa profana, particularmente o da ópera, se vemos bem, ele está particularmente presente, digo eu sou um homem do Sul, eu sou algarvio, mas eu sinto muito presente ainda no norte de Portugal. E há fenómenos como a Semana Santa em Braga, que são ainda uma pequena amostra daquilo que é, digamos, o peso cultural e social desta festa. Vou adiantar-me, por favor. Vou passar ao ponto 2. Qual era a atividade musical na Sé do Porto? A primeira prova concreta de um mestre de capela na Sé remonta ao início do século XIII, como confirma Santiago Kastner. Embora haja indícios que ela tenha sido iniciada em décadas anteriores. O primeiro Magister Scholarum Portugalensis foi um senhor chamado Paio Tomé, que seria o chantre, ou seja, o principal responsável pelo coro. No século XIV e no século XV já podemos encontrar muito mais dados referentes não só a um, mas a vários chantres que exerciam atividade entre Porto e Coimbra. Isto diz-nos que a capela Portugalensis, ou a Capela do Porto, ou se quiserem, a Escola do Porto, ou da Sé do Porto, não estaria ainda neste período bem estruturada e estaria ainda um pouco sobre a alçada, por um lado, dos músicos de Coimbra e, por outro lado, da autoridade de Braga. Nos vários documentos disponíveis destaca-se a atividade relacionada com, ora está, eventos sociais, quase todos de caráter religioso e todos centralizados na Sé. Neste sentido, Manuel Valença, que é autor, eu não sei se conhecem, mas devem conhecer, destes livros que são muito interessantes sobre a atividade organística, são 2 volumes. Ele estabelece uma relação curiosa entre a qualidade da música e a dita dignidade dos prelados. A meu ver, como se poderá verificar nos séculos subsequentes, ainda hoje, a quantidade de meios empregues que é especificada nos documentos desta época, através dos orçamentos, nem sempre implicará grande qualidade. Outro indício importante da atividade musical na Sé do Porto refere-se precisamente aos órgãos. E é curioso porque, de facto, o Porto detém uma das maiores percentagens de órgãos por habitantes da Europa, sem qualquer dúvida. E já teve muitos mais, alguns foram perdidos, é certo, mas sabemos que já no século XII há referência da existência de um órgão na velha charola românica da Sé. Então, como hoje, o órgão desempenhava exatamente as mesmas tarefas. Acompanhava a música litúrgica, desempenhava algum repertório a solo e, mais tarde, foi desempenhando algum papel na literatura poliinstrumental. E esta ligação entre o órgão e o canto-chão e a própria polifonia é sumamente importante. É importante neste sentido em que, tanto em Portugal como em Espanha, até o século XVIII é praticamente indistinguível. Ou seja, a música para órgão é escrita como música para coro. Os grandes tentos, salvo alguns exemplos, tanto nos tentos como nas batalhas, mas os grandes tentos polifónicos são verdadeiras composições corais. Mas isto acontecia também com a polifonia entre Josquin e Bach. Em Portugal, simplesmente durou bastante mais tempo. E outro aspecto importante a destacar, naquilo que eu referia em relação aos órgãos, é a importância pedagógica. Os órgãos e os primitivos instrumentos de tecla estão apenas disponíveis aos meios do clero e da nobreza, mas eles são essenciais para a formação dos músicos para a liturgia. Ainda hoje vemos como é que vão surgindo os núcleos de formação em volta da liturgia. É formado um coro, é comprado, construído ou restaurado um órgão e a partir daí surge atividade litúrgica e a atividade musical. E dessa atividade musical, mais gente vai estudar, através dessa atividade, mais gente vai estudar música, mais gente participa do coro e, digamos, cria-se economia de escala.
Ainda assim, pese embora haja esta informação sobre a existência e manutenção dos órgãos da Sé, isto não implica que tivesse havido, de facto, qualidade e até mesmo regularidade no seu uso. E isto é importante. Construir um órgão é, porventura, a parte mais simples do processo. Depois é necessário mantê-lo. É necessário providenciar o pagamento de foleiros, de organeiros e de organistas e procurar estimular a composição para o instrumento. Lembre-se, e ainda há pouco referi isto, que não existia até o século XV, como é óbvio, literatura impressa. E mesmo assim, depois do século XV, as publicações continuam a ser muito limitadas, precisamente face à natureza funcional da música sacra. Bem, por outro lado, o aspecto monumental do órgão ibérico, particularmente do órgão barroco, é exemplo de uma certa primazia da infraestrutura sobre o seu uso. Ou seja, digamos, os órgãos em si, o aspecto da caixa do órgão, o próprio tamanho do órgão, o investimento feito nele eram tidos como uma demonstração de poder, como um veículo até da própria autoridade. Vemos que na liturgia protestante não é isto que acontece. O órgão na liturgia protestante é tão grande como o tamanho da congregação. Se de facto há uma congregação muito grande que canta regularmente, o órgão vai ser grande. Se a congregação é pequena, o órgão é pequeno. Ou seja, além disso, é fácil ver nas caixas dos órgãos barrocos pela Europa, elas são, de certa forma, bastante mais pobres, digamos, no seu esplendor, no seu colorido, do que os órgãos ibéricos. No século XVI, continuamos a verificar a existência de pagamentos ao chantre. Isto é importante, embora... Porque é que isto é importante? Porque confirma a existência de um chantre, por um lado, e atesta qual é que é a natureza do investimento, por assim dizer, na música sacra, visto que o chantre é a figura, digamos, tutelar da área. No entanto, não temos informações praticamente nenhumas sobre despesas com organistas e organeiros. Isto não pode ser assacado às instruções do Concílio de Trento, uma vez que na mesma época, em Portugal, havia várias despesas com organistas em Braga, em Coimbra, em Lamego ou até em Vila Viçosa. O que é importante perceber é que, de facto, precisamente uns anos antes do século XVIII, do século anterior, o Porto tem um aumento de população que no início do século era de 7 mil para 60 mil na segunda metade, com digamos, o consequente crescimento na atividade comercial e os consequentes intercâmbios culturais. Outro facto importante eu acho sempre isto curioso, os numerosos conflitos entre, digamos, a autoridade lisbonense e os bispos do Porto. E a dificuldade que havia em trazer, digamos, em importar de uma forma mais direta, digamos, as orientações de Lisboa. Assim, o crescimento da Escola do Porto no século XVII e no século XVIII pode ser considerado como algo irregular. Há a destacar a figura de Dom Baltasar Limpo, que encontramos no catálogo de bispos do Porto, que é o documento de referência, que construiu construiu o coro alto, depois instalou e manteve os órgãos grandes e pequenos, por isso sabíamos que haveria mais do que um órgão grande e mais do que um órgão pequeno. Além disso, encomendou vários livros de canto-chão e implementou no Porto, finalmente, as instruções do Sínodo Provincial de Braga. Assim podemos dizer que nesta altura a Capela da Sé tinha 4 a 6 cantores, além dos moços de coro, tinha um mestre de capela e tinha um organista. Embora os dados nesta altura sejam escassos,
como já referi várias vezes. Há aqui uma coisa interessante na estruturação do cabido nesta época. De acordo com o catálogo dos bispos, a segunda figura do cabido era o chantre. E a terceira era o chamado mestre escolado. E estes dois cônegos, o chantre e o mestre escolado, auferiam uma remuneração superior aos outros, e claro, inferior à do presidente. Mas isto atesta, pelo menos, em teoria, a importância que seria dada à música na sede do Porto. Há outro aspecto, ainda agora referia, em relação ao órgão. De facto, não encontramos contratos ou cópias de contratos no século XVII de organistas que superem os 5 ou 6 anos. Enquanto encontramos nas outras grandes escolas nacionais organistas dedicados a tempo inteiro durante longos anos, no Porto, aquilo que sabemos é que ou a qualidade não era a melhor, ou o trabalho seria precário, ou seja, haveriam poucos organistas para muitos sítios, e uma terceira hipótese seria que a sede teria algum tipo de dificuldades no seu recrutamento. Todavia, sabemos que no século XVII a sede do Porto tem 3 órgãos de qualidade, tal como refere Basto. Tem na charola superior um órgão, entretanto, desaparecido. Tem um órgão no coro alto, atribuído ao grande Heitor Lobo, mestre organeiro, e tem um pequeno órgão na capela da Irmandade de Nossa Senhora do Presépio. O que acontece no final do século XVII é precisamente, digamos, estou aqui a tentar encontrar uma forma de resumir isto, um declínio, não na arte organística, mas sobretudo um declínio na conservação dos antigos órgãos. A opção vai ser, pura e simplesmente, substituí-los por órgãos modernos, órgãos barrocos, aproveitando, às vezes, 1 ou 2 registros pré-existentes. Embora tenhamos referência no século XVIII à construção de um grande órgão no coro alto, que é atribuído ao padre Lourenço, num processo de adjudicação que levou 14 dias, que é um processo curtíssimo, mas que levou largos anos a finalizar, pelo menos a construção do órgão. O organista titular da Sé, nessa altura, Francisco Almeida Coelho, atesta que a Sé do Porto teria, no século XVIII, pelo menos no início do século XVIII, 3 órgãos de capacidades semelhantes. O órgão que falava no coro alto e os novos órgãos construídos para a Capela Mor, em função do êxito que o órgão do coro alto teve, que são os 2 órgãos que encontramos hoje na Sé, de um lado e do outro. Isto é encontrado... exatamente. Estes órgãos que têm características semelhantes, digamos... eles encontram-se dispostos, e isto é importante também, eles encontram-se dispostos um contra o outro em varandins, e lembro que são órgãos do século XVIII, e estes varandins têm a capacidade de incorporar não só o organista, mas têm espaço para mais instrumentistas e mais cantores. Por isso seria bastante normal, em primeiro lugar, que eles tocassem juntos e que os coros de ambos os lados, os instrumentos de ambos os lados, funcionassem precisamente naquilo que eu referia, o estilo concertato. Sabemos que, aliás, não tenho dúvida que conhecemos estes instrumentos. O órgão de Evangelho é mundialmente reconhecido, particularmente na execução do repertório barroco ibérico. Sofreu poucas alterações e continua a desempenhar hoje as mesmas tarefas para os quais foi construído e que constam nos seus estatutos.
Já o órgão da epístola, cuja aparência é semelhante, sofreu várias alterações. A mais substancial é feita já em 1869, com o acrescento de uma nova secção e de vários registros. Este instrumento é ambivalente porque, por um lado, tem uma secção que ainda pode ser relacionada com o órgão do Evangelho, que está do outro lado, mas por outro lado tem já um conjunto tímbrico e mesmo o próprio facto de ter duas secções que oferecem precisamente a possibilidade dele próprio poder tocar em estilo concertato. Ou seja, é um órgão claramente de inspiração italiana. Enquanto que o órgão do outro lado é um órgão que ainda obedece, de certa forma, à tradicional escola ibérica barroca de órgão. Ambos os instrumentos foram restaurados em 2017 por Dinarte Machado, e é precisamente o mestre Dinarte que refere que, digamos, no seu restauro tentou preservar a identidade dos instrumentos, permitindo-lhes, não obstante, continuar a tocar juntos. E por isso as principais alterações feitas registaram-se precisamente no órgão da epístola. Terceiro ponto, e já para finalizar, prometo que vou ser breve, aliás já não tenho assim tanto tempo, gostaria de falar precisamente da figura de proa do final do século XVIII, António Chuvalete. Bem, António Chuvalete é uma figura de múltiplas atividades. Foi mestre de capela na Sé, foi organista da Misericórdia, diretor do teatro, diretor artístico do Teatro de São João e mestre de música em vários conventos. Note-se, no entanto, que em meados do século XVIII, o Porto estava sob a alçada direta de João Almeida e Melo, que era familiar do Marquês de Pombal. E que, se bem que este fator não tenha tido digamos, um efeito bastante sentido na questão da organização religiosa, foi um período de importantes obras públicas, das quais destaco precisamente o Teatro de São João, o edifício do Cabido e a Torre dos Clérigos. Silva Leite, embora tendo recebido ordens menores, nunca chegou a ser padre e optou por dedicar-se precisamente à música. Sabemos que o Porto não tinha grande atividade artística fora das igrejas e de uma mão cheia de casas aristocráticas. Qual é que era a questão? Ou a principal questão? Isto tornava bastante difícil, por assim dizer, a dignidade da vida de um músico. Dou-vos um exemplo claro. No século XVIII, o mestre de capela do Porto ganhava 6.000 reais por ano. Um cantor ganhava 2.000 reais por ano. Em Évora, o mestre de capela ganhava 60.000 reais, enquanto que o cantor ganhava 20.000 reais. Mas, na Capela Real, um músico poderia chegar a ganhar 260.000 reais anuais, o que é uma diferença colossal e que justifica precisamente, em grande parte, digamos, a heterogeneidade que nós verificamos na música sacra do século XVIII. Embora com a ascensão de Dona Maria ao trono, algumas das rendas do clero tenham sido restauradas, a situação financeira da Igreja portuense não foi totalmente sanada. Sabia-se que o Cabido tinha dificuldades na contratação de músicos e para isso recorria aos ditos mercenários, por assim dizer, aos músicos que efetuavam atividades em todos os sítios, e a padres cuja dedicação era parcial e não propriamente qualificada. Tendo em conta o exemplo da Capela Real e a qualidade dos músicos que importava, isto aumentou de larga maneira a diferença de qualidade e a própria implantação da música sacra ou da música sacra de qualidade no tecido social portuense. É claro que esta contratação de músicos ditos mercenários acabou por ter o desfecho em 1786 com o decreto do bispo que obrigava a aquisição de uma espécie de uma licença especial para a prática musical nas igrejas do Porto. E mais do que isso, conferia ao mestre de capela a exclusividade na composição e na venda das
das peças que escrevia para os diversos eventos religiosos. Esta medida extrema causou precisamente uma reação adversa no jovem Silva Leite, que na altura era um promissor organista na Igreja da Misericórdia. O argumento de Sousa Leite tinha precisamente a ver com a dignidade do estatuto musical do músico e pelo direito à livre concorrência. O caso que opôs Silva Leite ao bispo acabou por ir primeiro às instâncias religiosas e acabou mesmo por chegar ao Tribunal Civil. A decisão favorável para Silva Leite acabou, no entanto, isto é bastante curioso, por não manchar a sua reputação, e ele chegou mesmo a ser mestre de capela da Sé do Porto. Como vos referi, já estou a terminar, não temos grandes provas documentais acerca da organização da Capela da Sé. Em primeiro lugar, porque grande parte do arquivo foi destruído pelas tropas especiais francesas. Depois, porque pese embora o esforço da Sé em manter até um conjunto instrumental, que podemos chamar orquestra, aproveitando para isso o excedente de músicos italianos que chegavam de Lisboa, e até, digamos, precisamente por essa situação económica, era praticamente impossível manter algum tipo de exclusividade. Ou seja, a Sé não tinha por si um grupo de músicos, ou até mesmo um organista ou um mestre de capela que se dedicasse em exclusivo à sua música. Assim, em termos gerais, podemos concluir que o estilo musical de finais do século XVIII, apresentado por Silva Leite, assenta em 5 pontos principais. A sintonia com as práticas vaticanas, mas isso era algo absolutamente corrente, ou seja, havia um contacto institucional entre a Sé e o Vaticano, haviam os tais músicos italianos que vinham para o Porto, e havia bolseiros portugueses que, através do seminário da Patriarcal, acabavam por estudar para o Vaticano ou para Nápoles. Há a questão do estilo operático, precisamente a influência da oratória e da ópera, o estilo concertato, que falei, a área italiana, que também falei, nomeadamente de Donizetti e de Rossini, e a prevalência da melodia acompanhada sobre a polifonia. Um último aspecto, a prevalência da religiosidade popular e a importância social da festa religiosa. A título de exemplo, para terminar, o Ribessa deixa-nos uma comparação muito interessante das obras, de duas das obras mais populares no Porto em finais do século XVIII, e era isto que eu referia no início. A ópera Moisés no Egito, de Rossini, e a Missa Moisés de Silva Leite. A Missa de Silva Leite é uma chamada contrafação da ópera. Ou seja, o que é que o Silva Leite faz? Incorpora material dos 4 atos da ópera, precisamente no Glória, no Credo, no Santos e no Agnus Dei da sua missa. Vamos terminar com música, se puder ter 2 ou 3 minutos, gostava muito que ouvissem um pouco de António Silva Leite. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado. Espero que tenha sido um exemplo, elucidativo. Terminou? Já terminei. Sim, sim. Então agradeço a intervenção. Terminamos então com esta parte musical e agora passaríamos à segunda parte da nossa sessão, com a possibilidade de algum diálogo, perguntas, observações sobre o tema. Creio que podemos então concluir a nossa sessão. Agradecendo ao professor Pedro Monteiro ter estado connosco esta tarde a tratar do tema da música na Sala do século XVIII e anunciando a nossa próxima sessão. A nossa próxima sessão será no dia 16 de abril, será sobre o arquivo da Casa Bebido
e teremos connosco para refletir sobre este tema a professora Helena Osvaldo e o Dr. José Mas, Guilherme Gouveia. mas 16 de Abril? 16 de maio, peço Ah, desculpa. certo. Se disse abril, enganei-me, de facto. Esta semana. Peço imensa desculpa, peço imensa desculpa. Se disse abril, peço imensa desculpa. 16 de maio, então, e o tema, o arquivo da Casa do Covid, como tinha anunciado há pouco. Portanto, agradeço uma vez mais, então, ao professor Pedro Monteiro, agradeço a presença de todos, desejo a todos uma boa Páscoa e ver-nos-emos na próxima sessão, como disse, em princípio, na modalidade que tínhamos pensado para este seminário desde o início, com a presença na Sé e com a transmissão por esta via. Esperamos que na próxima sessão isso já seja possível. Boa tarde a todos.